Recomendações ESG Odin. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações, dê o like e compartilhe esta recomendação. Não Chorem por Nós, por Jim Sinclair. Traduzido do original em inglês, Don't Mourn for Us. Leitura feita para pessoas com deficiência visual, com base na Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610 de 1998, artigo 46, item 1-D. Este artigo foi publicado na revista da Rede Internacional de Autismo, Autism Network International, Nossa Voz, volume 1, número 3, 1993. É uma amostra do discurso de Jim, que é um autista Asperger, na Conferência Internacional de Autismo em Toronto, e foi dirigido principalmente aos pais. Os pais geralmente contam que reconhecer que seu filho é autista foi a coisa mais traumática que já lhes aconteceu. As pessoas não autistas veem o autismo como uma grande tragédia e os pais experimentam um contínuo desapontamento e luto em todos os estágios do ciclo de vida da família e da criança. Mas este pesar não diz respeito diretamente ao autismo da criança. É um luto pela perda da criança normal que os pais esperavam e desejavam ter, as expectativas e atitudes dos pais e as discrepâncias entre o que os pais esperam das crianças numa idade particular e o desenvolvimento atual de seu próprio filho causam mais estresse e angústia que as complexidades práticas da convivência com uma pessoa autista. Uma certa quantidade de dor é normal, até os pais se ajustarem ao fato de que o resultado e o relacionamento que eles estavam esperando não vai se materializar. Mas esta dor pela criança normal fantasiada precisa ser separada da percepção da criança que eles realmente têm. A criança autista, que precisa de adultos cuidadosos, pode obter um relacionamento muito significativo com essas pessoas que cuidam dela, se lhes for dada a oportunidade. Atentar continuamente para o autismo da criança como a origem da dor é prejudicial tanto para os pais como para a criança e impede o desenvolvimento de uma aceitação e de um relacionamento autêntico entre eles. Em consideração a eles próprios ou às suas crianças, eu conclamo os pais a fazerem mudanças radicais nas suas opiniões sobre o que o autismo significa. Eu convido vocês a olharem para o nosso autista e olharem para o seu luto sob a nossa perspectiva. O autismo não é um apêndice. O autismo não é algo que uma pessoa tenha ou uma concha na qual ela esteja presa. Não há nenhuma criança normal escondida por trás do autismo. O autismo é um jeito de ser, é pervasivo, colore toda a experiência, toda a sensação, percepção, pensamento, emoção e encontro, todos os aspectos da existência. Não é possível separar o autismo da pessoa, e se o fosse, a pessoa que você deixaria não seria a mesma com a qual você começou. Isto é importante, então tire um momento para considerar que autismo é um jeito de ser. Não é possível separar a pessoa do autismo. Por conseguinte, quando os pais dizem "gostaria que meu filho não tivesse autismo", o que eles realmente estão dizendo é "gostaria que meu filho autista não existisse e eu tivesse uma criança diferente em seu lugar". Leia isto novamente. Isto é o que ouvimos quando vocês lamentam por nossa existência. É o que percebemos quando vocês nos falam de suas mais tenras esperanças e sonhos para nós. Que seu maior desejo é que, um dia, nós deixemos de ser e os estranhos que vocês possam amar vão surgir de trás de nós. O autismo não é uma parede impenetrável. Você tenta falar com seu filho autista e ele não responde. Ele não te vê. Você não consegue alcançá-lo. Não há entrada. É a coisa mais difícil de lidar, não é? A única coisa é que isso não é verdade. Veja novamente. Você tenta falar como o pai de uma criança
usando seu próprio entendimento de uma criança normal, seus próprios sentimentos sobre relacionamentos. E a criança não responde da forma que você possa reconhecer como sendo parte desse sistema. Isso não significa que a criança esteja totalmente incapacitada para se relacionar. Só significa que você está assumindo um sistema compartilhado, um entendimento compartilhado de sinais e significações do qual a criança em questão não participa. É como se você tentasse ter uma conversa íntima com uma pessoa que não tem compreensão da sua língua. É óbvio que a pessoa cuja língua não vai entender o que você está falando, não vai responder da forma que você espera, e pode mesmo achar confusa e desprazerosa toda a interação. Dá mais trabalho se comunicar com uma pessoa cuja língua não é a nossa. E o autismo vai mais fundo que a língua e a cultura. Os autistas são estrangeiros em quaisquer sociedades. Você vai ter que abrir mão de toda a sua apropriação de significados compartilhados. Você vai ter que aprender a voltar a níveis mais básicos, sobre os quais provavelmente você nunca tenha pensado. Vai ter que abandonar a certeza de estar em seu próprio território familiar de conhecimento, do qual você está a serviço, e deixar seu filho lhe ensinar um pouco de sua língua, guiá-lo um pouco para dentro de seu mundo. Mesmo que você tenha sucesso, ainda não será um relacionamento normal entre pai e filho. Sua criança autista pode aprender a falar, pode ir para aulas regulares na escola, pode ir à universidade, dirigir um carro, viver independentemente, ter uma carreira, mas nunca vai conversar com você como outras crianças conversam com seus pais. Ou, sua criança autista pode nunca falar, pode passar de uma sala de educação para programas de oficina, protegidas ou residências especiais, podem precisar por toda a vida de cuidado e supervisão em tempo integral, mas essa tarefa não está completamente fora do seu alcance. As formas que relatamos aqui são diferentes, levam para coisas que suas expectativas dizem que são normais, e você vai encontrar frustração, desapontamento, ressentimento, talvez até raiva e ódio. Aproxime-se respeitavelmente, sem preconceitos e com abertura para aprender novas coisas, e você vai encontrar um mundo que nunca poderia ter imaginado. Sim, isto dá mais trabalho que falar com uma pessoa não autista, mas pode ser feito, a não ser que as pessoas não autistas estejam muito mais limitadas que nós em sua capacidade de se relacionar. Levamos a vida inteira fazendo isso. Cada um de nós que aprende a falar com vocês, cada um de nós que funciona bem na sua sociedade, cada um de nós que consegue alcançar e fazer um contato com vocês, está operando em um território estranho, fazendo contato com seres alienígenas. Passamos a nossa vida inteira fazendo isso. E então, vocês vêm nos dizer que não podemos falar. Autismo não é morte. Certo, o autismo não é o que muitos pais esperam e se preparam quando antecipam a chegada de uma criança. O que esperam é que uma criança vai parecer com eles, vai pertencer ao seu mundo e falar com eles sem um treinamento intensivo para um contato alienígena. Até se a criança tiver alguns distúrbios diferentes do autismo, os pais esperam estarem aptos a falarem com ela de modo que pareça normal para eles. E na maioria dos casos, mesmo considerando a variedade de distúrbios, é possível formar um tipo de laço que os pais estão almejando. O que acontece é que se esperava uma coisa que era extremamente importante e desejada, com grande contentamento e excitação, e talvez, gradualmente, talvez abruptamente, teve-se de se reconhecer que a coisa almejada não aconteceu. Nem vai acontecer. Não importa quantas crianças normais você tenha, nada vai mudar o fato de que agora a criança que você esperava, desejava, planejava e sonhava não chegou. É parecido com a experiência parental de ter, por pouco tempo, uma criança recém-nascida e esta morrer logo na infância. Não se trata de autismo, mas de expectativas quebradas. Sugiro que o melhor lugar para direcionar estes assuntos não sejam as organizações voltadas para o autismo, mas o aconselhamento de aflições parentais e grupos de apoio. Nesses espaços,
Eles aprendem a conviver com sua perda, não esquecer, mas deixá-la no passado, onde o luto não bate mais no seu rosto a todo momento da vida. Aprendem a aceitar que sua criança se foi para sempre e que não voltará mais. O mais importante é que aprendam a não trazer seu luto para as crianças que vivem. Isto é de importância fundamental quando estas crianças chegam ao mesmo tempo que a outra está sendo lamentada pela sua morte. Não se perde uma criança para o autismo. Perde-se uma criança porque a que se esperou nunca chegou a existir. Isso não é culpa da criança autista, que realmente existe e não deve ser o nosso fardo. Nós precisamos e merecemos famílias que possam nos ver e valorizar por nós mesmos, e não famílias que têm uma visão obscurecida sobre nós, por fantasmas de uma criança que nunca viveu. Chore por seus próprios sonhos perdidos se você precisa, mas não chore por nós. Estamos vivos, somos reais, estamos aqui esperando por você. É o que eu acho sobre como as sociedades podem encarar o autismo. Sem lamentações sobre o que nunca houve, mas deve haver explorações sobre o que é. Precisamos de você. Precisamos de sua ajuda e entendimento. Seu mundo não está muito aberto para nós, e não conseguiremos se não tivermos um forte apoio. Sim, o que vem com o autismo é uma tragédia, não pelo que somos, mas pelas coisas que acontecem conosco. Fique triste com isso se quiser ficar triste com alguma coisa. Melhor que ficar triste com isso é ficar louco com isso. E então, faça alguma coisa. A tragédia não é porque estamos aqui, mas porque o seu mundo não tem lugar para que nós existamos. Como pode ser de outra forma se nossos próprios pais ainda se lamentam por nos terem trazido para este mundo? Não é aquela criança que fez todos aqueles planos e divide todas aquelas experiências. Aquela criança nunca veio. Não é esta criança. Então vá fazer o seu luto, não importa o que, e comece a aprender a deixar as coisas acontecerem. Depois que você começar a deixar as coisas acontecerem, volte e olhe para o seu filho autista novamente. Esta criança não é a que eu esperava e planejava. Precisa de alguém com cuidados para isso, para ensinar, para interpretar e para defender. E devido a essa criança alienígena cair na minha vida, esse trabalho é meu, se eu quiser. Se esta busca te excita, então nos acompanhe na resistência e na determinação, na esperança e na alegria. A aventura de uma vida toda está diante de você. Você gostou desta recomendação? Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho das notificações para receber mais de nosso conteúdo. Narrado por Juan Carlos. Edição de áudio e vídeo por Juan Carlos.